Vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eis, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Apesar de mim, apesar de nós, clamamos, Senhor, em nome de seu Filho Jesus, que o Senhor fale conosco. Ó Pai, que a Tua palavra que é viva possa frutificar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma frase de um pastor norte-americano chamado Martin Luther King, que ele diz assim: se um homem não descobriu pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Se um homem não descobriu pelo que ele morreria, ele não está pronto para viver. Isso é interessante porque no mundo que nós vivemos hoje, nós gastamos as nossas vidas com muita coisa que, se você colocar na ponta do lápis, você não morreria por isso. Eu sempre falo com os jovens, da UMP, eu falo assim: olha, a vida é muito mais do que pagar boleto. É muito mais do que isso. Você não pode focar somente nisso. Isso é interessante porque no mundo que nós vivemos hoje, principalmente pessoas que nasceram nos anos 80, 90, essa geração toda é uma geração muito capaz no que faz, tanto profissionalmente como em qualquer outra área. É uma geração muito capaz, é uma geração que encontra as coisas facilmente, coisas boas ou coisas ruins, você pode encontrar na esquina ou na palma da sua mão na internet. Só que é uma das gerações mais frustradas que já tiveram. Se você acompanhar com cuidado as provas do Enem, você vai ver que o número de pessoas acima de 30, 35, 40 anos estão fazendo o Enem para uma segunda profissão é muito grande, porque se frustraram com o que escolheram. A frustração está muito presente nos nossos dias. E nós recorremos a remédios. E a taxa de pessoas que estão tomando remédios de tarja vermelha ou tarja preta tem aumentado constantemente. Porque nós gastamos as nossas vidas, os nossos esforços com coisas que, como eu falei, se colocar na ponta do lápis, nós não morreríamos. Nós criamos os nossos filhos para algo também, e eu tenho 3, nós criamos nossos filhos para o mercado. Muitas vezes, nós falamos que queremos criar para o Senhor, mas colocamos eles desde pequeno, buscamos colocar nas melhores escolas, fazer as línguas necessárias,
se desenvolver cada dia mais, para quê? Para estar pronto para o mercado. E isso, irmãos, são coisas que nós não detemos, porque o mercado é volúvel, os nossos filhos têm as suas decisões, nós podemos sonhar alguma coisa e ele querer outra. Nós gastamos as nossas vidas, como eu falei anteriormente, com coisas que não são tão... E eu vou usar uma frase do C.S. Lewis aqui. C.S. Lewis, um autor que eu gosto bastante também, do Crônicas de Nárnia, ele diz assim, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nós gastamos as nossas vidas com coisas que são eternamente inúteis. E se esquecemos com o que é o eterno. Se esquecemos com o que realmente vale gastar as nossas vidas. E a única coisa que é eterna é o nosso Deus. O nosso Deus. Por isso que eu quero ler, e eu li com vocês essa carta da igreja de Esmirna, porque aqui vai falar de uma igreja, de uma região que entendeu um pouco sobre isso. Interessante que a carta de Apocalipse foi escrita para 7 igrejas. Se você ler o capítulo 2, você vai ver a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aqui as igrejas, normalmente, quando o apóstolo João escreve, inspirado pelo Senhor, sempre tem alguma coisa para puxar a orelha da igreja, vocês estão fazendo errado nisso. E algo para elogiar a igreja. Olha, vocês estão fazendo certo isso, então continue assim. Só que na igreja de Esmirna é o contrário. A igreja de Esmirna é uma igreja que precisa ser cuidada e falar assim, olha, vocês são preciosos. Precisa levantar um pouco a moral dessa igreja. Então, essa carta chega para eles, e o interessante do modo que é apresentado, quem está escrevendo essa carta? Ele diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que esteve morto, mas tornou a viver. Aquele que experimentou a mas está vivo. É aquele que João já está apresentando desde o capítulo 1. Quem está escrevendo aqui para a igreja de Esmirna não é outro senão Jesus Cristo. Por isso é interessante o verso 9, porque depois dessa apresentação que João faz, é como se ele pegasse o microfone e falasse assim, Jesus, fala você agora, entregasse esse microfone para Jesus, e Jesus começasse a falar do verso 9 em diante. Ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. A ideia do texto aqui, desse conhecer, é um conhecer pleno. A igreja de Esmirna está passando por uma moral baixa, vamos dizer assim. E eles não precisavam falar das suas dificuldades para Jesus. Porque Jesus está falando que eu conheço o que vocês têm sofrido, eu conheço vocês, eu conheço as tribulações que têm afetado a igreja, eu sei disso. E o verbo aqui conhecer, a conjugação dele é a mesma que aparece quando Jesus diz está consumado. É uma ação contínua na eternidade, está consumado sempre. Até hoje a ação de estar consumada é presente nas nossas vidas e sempre vai continuar assim. Aqui também é um conhecimento perfeito que perdura a era. Jesus não vai chegar e falar assim, olha, poxa, me pegou de surpresa aqui, não sabia disso. Ele conhece
plenamente o que está acontecendo aqui com a igreja. Ele sabe o que está acontecendo com a igreja de Esmirna. E ele sabe que essa igreja é rica, não é pobre. Essa igreja é valiosa. Não é uma igreja que precisa se colocar triste, sozinho. Ai, minha vida, o que eu faço? Não precisa disso. Há uma igreja rica, mesmo diante da tribulação. E ele diz: eu sei a blasfêmia que tem acontecido com vocês. Eu sei daqueles que se dizem judeus, mas são sinagogas de Satanás. O que está acontecendo aqui? Estamos no meio de uma perseguição. João está isolado numa ilha, ilha de Patmos, por causa da perseguição contra a igreja. Então a igreja aqui está sofrendo, e é como se a igreja se reunisse e um judeu chegasse e falasse: eu me converti a Cristo Jesus, e ele vai se reunir com a igreja, vai cantar, vai adorar, vai ler a palavra com a igreja. Só que quando ele sai, ele dedura e fala: olha, fulano, ciclano, Beltrano são cristãos, seguem a Jesus, prendam ele. Eles se diziam cristãos, mas na verdade não eram judeus infiltrados, e os cristãos da igreja eram colocados para morrerem nas arenas, com os leões, com gladiadores. Dentro da história, nós conhecemos isso como pão e circo, onde a população era alimentada com pão e viam os cristãos morrerem com leões e gladiadores como um circo, para se alegrar. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus disse: esses judeus que pensam servir a Deus, mas na verdade são sinagogas de Satanás. Esses judeus que pensam que estão servindo a Deus, na verdade, o próprio diabo habita no meio deles. A sinagoga lembra essa ideia da presença de Deus entre o povo. Aqui não é Deus, aqui é Satanás. O próprio Satanás está com eles. Eles não são cristãos, eles não são nem mesmo judeus. Satanás está com eles. E Jesus está falando: eu sei disso. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei desses melindres. Eu sei dos problemas que têm acontecido dia a dia na igreja. Eu sei que tem pessoas que estão deletando. Eu sei das mortes. Eu sei disso. E diante disso vem duas ordenanças. Duas ordenanças no verso 10. A primeira deles diz: não temas. Não temas. E é tão bom ouvir um não temas de Deus, né? A gente está passando por alguma tribulação, a gente está passando por uma dificuldade, alguma injustiça principalmente, porque aqui há injustiças que estão acontecendo, e você ouve de Deus um não temas. Isso aconteceu muito quando o próprio Jesus estava presente aqui na terra, andando com os seus discípulos. No momento onde, em João 6, depois da multiplicação dos pães, os discípulos vão para um outro lado de um outro lado do rio, né, do lago de Cesareia, e pegam uma chuva muito forte e ficam com medo de irem a pique. De repente eles veem um homem andando sobre as águas. E esse homem diz: não temas. E quando ele entra no barco, a água e a palavra usada ali é como se fosse um espelho. Toda chuvosa, turbulenta, se tornou como um espelho. E eles chegaram em paz do outro lado. Não temas. É tão bom ouvir, né? Porque você sabe que vem calmaria, que vem tranquilidade, que Cristo está no barco, como a gente canta desde pequeno. Cristo está no barco, não temas. Mesmo que as águas se revoltem, não temas. Venha calmaria. Só que o problema do nosso texto
quando ele diz não temas, ele continua dizendo: as coisas que tem que sofrer, não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós à prisão. Não temas, mas não vem calmaria. As coisas vão ficar pior. O próprio diabo vai lançar algum de vocês em prisão. Enquanto vocês esperam calmaria, não vem. O próprio diabo, o próprio inimigo vai lançar alguns de vocês em prisão. E o texto vai dizer que eles vão ser colocados à prova e terão tribulação de 10 dias. Esses 10 dias não significa 10 dias corridos mesmos, mas a ideia de uma tribulação plena, completa. Vai acontecer algo. Não temas, mas as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Mas não temas. Isso daqui é confiança. Confiança naquele que esteve morto, mas tornou a viver. Confiança naquele que conhece quem realmente nós somos. Conhece tanto a nós, que sabe das injustiças. Confiança que no meio das dificuldades, por mais que as coisas piorem, eles acreditam que esse é o eterno, esse alfa e ômega está com eles. Não temas. Não temas, porque vão piorar. E vem a segunda ordenança. Seja fiel até a morte. Seja fiel. O que Deus requer de nós? Fidelidade. Fidelidade. Deus não requer de você que você entregue nos últimos dias um relatório e fale assim: ó Deus, preguei o evangelho para tantas pessoas, usei os meus bens para a tua glória, fiz isso, fui na igreja tantas vezes, dei meu dízimo. No momento de dificuldade, Deus, no momento que a gente estava passando dificuldade, eu fui fiel no dízimo. Eu fui fiel de ir na igreja, eu fui fiel, eu preguei para trocentas pessoas. Olha aqui o meu relatório. Deus não requer isso. Deus não requer esses relatórios. Deus requer de nós fidelidade com o que Ele nos deu. É isso que Ele requer. Ele requer de nós que no meio da tribulação, no meio desse não temas, as coisas vão ficar piores, você seja fiel a Ele, ao Eterno. E é isso que Ele está falando com a igreja: seja fiel até a morte, que vou dar para vocês a coroa da vida. E Ele pode dar a coroa da vida, porque Ele venceu a morte, como é apresentado no início. Ele tornou a viver. Ele pode nos dar a coroa da vida, Ele pode dar a coroa da vida para a sua igreja, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Seja fiel. E isso é interessante, porque no meio missionário, os relatórios que tem que entregar para a igreja, quando as coisas não funcionam muito bem, quando as coisas não estão, você para e fala: poxa, esse mês não tem muito o que colocar no relatório. Coisas foram normais assim, não teve nenhuma que a igreja vai, não teve nada disso. E alguns missionários podem ter o perigo de inventar algumas coisas para colocar no relatório. Mas o que Deus requer? Fidelidade. Missionários que passam 20, 30 anos e não tem ninguém se converteu. Mas o que Deus requer? Fidelidade. Nós vemos exemplo disso na própria Bíblia. Na própria Bíblia, Jeremias, quantos anos pregou, quantas pessoas se converteram? Ninguém. Mas o que Deus requer? Fidelidade. Deus requer fidelidade do seu povo. Deus requer isso. E eu quero contar a história do bispo dessa igreja, Policarpo. Bispo Policarpo de Esmirna,
um dos discípulos de João, o escritor aqui. A história conta que ele, com 86 anos, foi preso e foi colocado numa fogueira. E os guardas chegaram para ele e falaram assim: olha, negue a Jesus que a gente te tira daí. E ele diz assim: em 86 anos, Jesus nunca me abandonou, porque eu faria isso com ele hoje? Façam o que vocês têm que fazer. E está com fogo, e ele morre queimado, mas permanece fiel. Ele pode estar dentro dessa história e ser um daqueles que foi levado à prisão. E a história vai contar também de grandes homens e mulheres que nós não conhecemos. Eu gosto de, quando eu converso com a minha esposa, eu falo: Pamela, são heróis anônimos. São heróis que pregaram o evangelho, que viveram o evangelho, que morreram do evangelho, mas nós não sabemos o nome deles. Não existem muitos Ronaldos Lidórios, apenas um que eu conheço. Mas existem muitos heróis anônimos aí que estão espalhados neste mundo pregando o evangelho e morrendo pelo evangelho. Fiéis ao Senhor, mesmo diante das coisas piorarem. Porque eles sabem quem ele serve: Cristo Jesus, o que esteve morto e tornou a viver. Eles sabem disso. Eles entendem a frase, por exemplo, de C.S. Lewis: o que não é eterno é eternamente inútil. Eles entendem o que Martin Luther King falou: olha, pelo que eu vou morrer se não for pelo evangelho? Pelo que eu não vou morrer se não for por Deus? Pelo que eu não vou me gastar na vida se não for por Cristo Jesus? Por isso que eu vou viver. Eles entendem que eles não deixaram tudo. Eles encontraram o tudo. Por isso que eles vivem pelo evangelho. Por isso que Policarpo de Esmirna vive pelo evangelho. Viveu pelo evangelho. Os missionários deste mundo, os crentes deste mundo. Mas o nosso exemplo não é Policarpo, não são esses crentes, não é ninguém disso, porque são homens falhos. Nosso exemplo é Jesus Cristo, o que tornou a viver, mesmo estando morto. Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que se entregou e viveu e obedeceu a Deus, pelo plano de Deus, de fazer com que todos os povos dessa terra sejam conectados com Ele de novo e o adore plenamente. Ele é o nosso exemplo. O próprio que escreve essa carta, o próprio que conhece a tribulação, que fala para não temer, ele não temeu a morte, ele venceu a morte, ele se tornou fiel, ele é fiel em tudo que fez, em tudo. Cristo Jesus, o nosso exemplo maior. Por isso que ele escreve essa carta, para animar a igreja. Fiquem firmes, mesmo que as coisas piorem, não temas, porque eu estou com vocês. Eu não sei os problemas que a gente pode estar enfrentando nessa vida. Nós podemos passar por vários e vários problemas. Períodos complicados, períodos difíceis demais, períodos onde olhamos e falamos assim, como diz o mineiro, eu não dou conta. Não temas, seja fiel, porque tem aquele que conhece a sua vida, sabe cada passo que você vive, sabe cada dificuldade,
porque Ele passou por isso e te conhece plenamente. Não temas, seja fiel a Ele. Que Deus nos abençoe nessa manhã.